Olá, tudo bem? Como vão vocês? Eu vou bem, aqui animado para passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, sempre com a grande esperança de que eu vou poder ajudá-los a conquistar seus objetivos, a ganhar esta jornada, a ganhar este jogo, né? Vamos lá, quero ver vocês para frente, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre botânica. Tá? Vamos lá lembrar o que era botânica. Botânica é o ramo da ciência que estuda os vegetais. Então, hoje especificamente, nós vamos falar sobre os tecidos vegetais, né? Nós já falamos sobre as células vegetais, células animais, né? As suas características genéricas. E agora nós vamos falar sobre os tecidos vegetais, tá? Os tecidos vegetais apresentam dois tipos de tecidos, né? Nós temos os tecidos parenquimáticos e os tecidos colenquimáticos, tá? Ou esclerenquimáticos, e eu vou explicar para vocês essa diferença. Tecidos parenquimáticos são tecidos de preenchimento, tá? Eles vão preencher um espaço de um órgão ou de um sistema. E os tecidos colenquimáticos e esclerenquimáticos, eles têm funções específicas, né? Principalmente de sustentação. Então, olha aqui, nós temos algumas imagens com o câmbio, com o floema, tá? Isso aqui é só para aguçar o interesse de vocês, despertar o interesse de vocês para os próximos tópicos, né? Vamos falar do parênquima. O que são os parênquimas? Então, parênquimas, né, possuem diversas funções. Então, tem a função de preenchimento, mas também tem várias outras funções, né? Dependendo de onde ele está. Se ele está na raiz, se ele está no caule ou se ele está na folha, tá? Cada uma destas posições, apesar da função de preenchimento, tem outras funções também. É a massa principal da estrutura vegetal, né? Então, é aquela massa mais gorda, mais suculenta, mais recheada, mais forte que a gente apalpa, né? Podem ser encontradas, como eu já falei, no caule, na raiz e no mesófilo. O que é o mesófilo? O mesófilo é a parte verde da planta, é a parte que realiza a fotossíntese. Onde essa fotossíntese é realizada? A gente já falou aqui, eu quero a resposta de vocês agora. Professor, nos cloroplastos, exatamente. As fotossíntese ou a produção de energia lá nas folhas, lá nas partes verdes, são realizadas pelos cloroplastos, que são organelas citoplasmáticas, né? Que estão dentro do citoplasma, não estão no núcleo. Os cloroplastos não estão no núcleo, estão no citoplasma das células, tá? Ok? Constituídos de células vivas, geralmente, a grande maioria. Por que a gente põe geralmente, normalmente? Porque, pessoal, ciência não é uma ciência exata, as coisas acontecem. Falei na aula passada para vocês de estímulos ambientais que geram mutações, que geram modificações, os seres vivos precisam se adaptar. Nós vamos ver aqui as várias formas de adaptação dos organismos vegetais para sobreviver às condições climáticas, tá? Então, são isodiamétricas ou possuem os mesmos tamanhos, né, com capacidade relativa de divisão, cicatrização e regeneração. Então, os parênquimas, porque são células mais jovens, né, isométricas com o mesmo tamanho, não se diferenciaram, elas possuem então maior capacidade de regeneração e cicatrização. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre a questão dos clones, que os clones eram tomados de brotos, de pecíolos, partes dos galhos? Então ali nós temos uma célula, ou no ser humano, nós temos células jovens formadas de parênquima, no caso dos vegetais, né?
E essas células vegetais ainda não se diferenciaram, e aí a partir do processo de estimulação ou de clonagem, elas vão receber uma carga diferenciada de estímulo, de hormônio ou de outra substância, que vai fazer com que ela se desenvolva em um novo organismo, tá? Assim são as características das células do parênquima, são muito boas, são ótimas para a regeneração. Nós também temos células de regeneração. Quando nós nos cortamos e formamos uma ferida no nosso corpo, ali vai entrar um processo de regeneração das células jovens do nosso corpo, que vai permitir a cicatrização, né, daquela pele. Nós não fazemos, infelizmente, a regeneração. Nós, animais, seres humanos, né, alguns animais fazem, como a gente já viu, né, na planária, a gente já viu isso também nas estrelas do mar, nos ouriços, que eles têm capacidade de se regenerar. Nós, seres humanos, não temos capacidade de nos regenerar, mas temos capacidade de cicatrizar. Já os vegetais, a grande maioria deles tem capacidade de regeneração, tá? Então eles vão produzir um novo produto, uma nova parte daquele organismo, tá? São diversificados e podem ser classificados por suas diferentes funções no organismo, né? Ok, os parênquimas. Tem vários tipos de parênquima, de acordo com a sua função, de acordo com a sua posição no organismo. Então nós temos o parênquima clorofiliano. Clorofila. Lembra clorofila? Clorofila é uma proteína ligada a quem? Fotossíntese. Perfeito, a fotossíntese, né? Então é o clorênquima, né? Um assimilador que possui grandes quantidades de cloroplastos. Dentro dos cloroplastos são realizadas as fotossínteses por meio da clorofila, né? Partes verdes da planta, principalmente o mesófilo. Dois tipos de parênquimas, o palissádico e o lacunoso, né? Então nós estamos falando do parênquima que acontece no mesófilo, o parênquima clorofiliano. Lá na raiz e lá no tronco, onde a gente não tem estrutura verde, não é parênquima clorofiliano, não tem cloroplasto, não tem clorofila e não faz fotossíntese. Ok? Nós estamos falando agora do mesófilo, que é aquele tecido, que é aquele parênquima que forma as folhas. E como tem cloroplasto, como tem clorofila, ele é verde. E aí nós temos o palissádico, que são células longas, justapostas, e nós temos o lacunoso, são arredondados, apresentam espaços entre si. Olha lá, tá? Então nós temos um parênquima palissádico, células longas, né? E nós temos um lacunoso com espaços que permitem outras atividades acontecerem aqui, tá? Então aqui um exemplo de um mesófilo ou de uma folha, onde nós temos as camadas externas com cutícula, que é uma forma de proteína, né, que gera uma proteção na folha, impedindo que se perca água, que se perca calor, que se perca massa, né? Nós temos uma epiderme superior, uma epiderme inferior e nós temos uma mesoderme, tá? Ok? Deixa eu só apagar aqui para chamar a atenção de vocês, que nós vamos usar isso em outro momento. O xilema e o fluema formam os feixes vasculares, tá? Então essa é uma estrutura de um parênquima no mesófilo. Na raiz e no caule é diferente.
Nós temos parênquimas, são células vivas, mas tem outra estrutura, tá? E aí nós temos também os parênquimas com outras funções, como por exemplo a função de reserva. Reserva do quê? Reserva de água, reserva de ar, né? Reserva de nutrientes, de gordura, de proteína, né? É o que chamam-se de especializadas em armazenamento de água, ar, amido, proteína, gorduras, né? Ou lipídios. Então, sempre que aparecer a palavra lipo, são gorduras, tá? Ok? Então, nós temos aqui aquíferos, aerífero e amilífero. Amilífero não é do mel, amilífero é do amido. São células que armazenam água, ar e amido, tá? Vamos falar um pouquinho do aquífero. Aquíferos são espaços internos celulares ou do sistema ou do órgão que armazenam água ou ar, tá? Então, aerífero, cavidades aéreas, mas estas cavidades aéreas, elas podem também ter outra função, armazenar água, tá? São um pouquinho diferentes das aéreas, mas são semelhantes no seu processo. Encontrado em plantas xerófitas. Quem são plantas xerófitas? Ou quais são as plantas xerófitas? Plantas xerófitas, xeros significa ausência de água ou pouca água, né? Fitas são fitologia, né? Que estuda as plantas que habitam espaços ou ambientes de pouca água, ou desérticos ou secos, né? Tá? Como, por exemplo, os cactos. Vamos lembrar os cactos, aquelas plantas gordas, cheias de espinhos. Então, elas têm os espinhos nas suas superfícies. E eu vou explicar para vocês para que servem aqueles espinhos e por que elas são gordas, né? Tá? Então, são plantas de locais secos e que armazenam muita água. Os cactos são muita água, possuem muita água. Se vocês cortarem uma parte do cactus, vocês vão ver que ele vai perder muita água e ele vai secar, né? Ele vai enxugar, né? Tá? Acumula água e também compostos hidrofílicos, que são as mucilagens. Então vocês vão cortar o cactus e vocês vão ver que dentro do cactus tem um muco, tem uma mucosa. Um outro exemplo de plantas que apresentam o sistema aquífero são as aleias, né? As camomilas, né? Ok? A babosa, que quando você corta ela, tem uma goma lá dentro, né? Tem uma mucosa, tá? Então as babosas são bastante boas para vocês irem lá no quintal da sua mãe e cortar um pedacinho sem ela perceber. Se ela brigar com vocês, vocês vão dizer assim: mãe, eu estou estudando biologia, estou estudando botânica, estou fixando conteúdo. Olha aqui, mãe, isto aqui é um parênquima aquífero, porque ele reserva água para que no momento que a planta sofra com condições inapropriadas do meio ambiente, ela possa extrair a água do seu próprio organismo, tá? Por quê? Porque as plantas são seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento, então elas precisam de água para produzir o seu próprio alimento, né? Tá? Então, a água é armazenada em bolsas entre as células, tá? Está aqui, então, as bolsas entre as células, tá? Que armazenam água. Tá ok, pessoal? Né? Parênquima aerífero. O parênquima aerífero contém o quê? Ar, então, né? Não contém mais água. Agora ele contém ar. São plantas de ambientes alagados, sujeito a alagamento permanente ou temporários, com baixa quantidade de ar, né? O ambiente tem baixa quantidade de ar. Olha aqui um igapé, né? Um igapé é uma planta que armazena
ar no seu interior. Por quê? Porque elas estão submersas na água, tá? Então elas apresentam arênquimas, espaços onde armazenam ar. Olha a diferença entre o espaço onde se armazena água, né? E o espaço onde se armazena ar, tá bom? Ok? Permitindo flutuações e deslocamentos de gases no interior da planta. E aí nós temos o parênquima amilífero. Eu falei para vocês que o parênquima amilífero não é de mel, mas sim de amido, tá? Pois armazenam amido. Olha os amidos aqui dentro da célula, tá? Essa é uma imagem microscópica para mostrar para vocês que a célula armazena amido. Amido é sólido, não é ar, não é nem água, né? Tá? Isso pode ser encontrado então em raízes como mandioca, batata doce, tubérculos ou caules subterrâneos. Então, batatas e alguns frutos de semente podem não ser raízes, né? Podem ser tubérculos, tá bom? Então, são células que armazenam amidos, tá bom? Tecidos de sustentação. Vamos falar sobre eles, mas vamos lembrar que nós tínhamos os parênquimas, que eram células jovens, né? Células de preenchimento, e agora nós temos o colênquima e o esclerênquima. O colênquima ou o esclerênquima são tecidos de sustentação, mecânicos, esqueléticos, que dão resistência ao corpo da planta, dão rigidez, né? Então vamos pensar aqui numa árvore que cresce rígida, alta, lá para cima, né? Então por quê? Porque ela tem um colênquima, ela tem um esclerênquima que dá sustentação a ela, tá? Quando a árvore é jovem, nós chamamos de colênquima, que além de darem essa sustentação, permitem o crescimento e o desenvolvimento do indivíduo. São células que sofrem espessamento e reforço de celulose, né? Então, por isso ficam mais rígidas, ficam mais duras, ou localiza-se abaixo da epiderme em caules, né? Pecíolos e nervuras das folhas, mas não sustentam a planta, mas não eliminam a flexibilidade ou não determinam uma rigidez como nos caules, tá? Então, os caules, nós temos alguns caules que são um pouco mais flexíveis, por exemplo, os bambus, os arbustos, muito rígidos como as árvores, né? Nós temos os pecíolos das folhas, que são aquelas partes que prendem a folha ao galho, e nós temos as próprias folhas, que são também uma forma de colênquima, né? Mas de quem que nós estamos falando? Antes, o que preenchia a folha era parênquima. Agora nós estamos falando do colênquima e o esclerênquima, ou esclerênquima, que são as nervuras da folha e o tubo principal, a nervura principal da folha, tá? Que sustentam a folha, mas não tiram a flexibilidade da folha, nem dos pecíolos, tá? Os caules são um pouco diferentes. Vamos falar então esclerênquima. Esclerênquima são tecidos de sustentação, né? Acabei de falar para vocês, e órgãos mortos da planta. Como? Esclerênquima. Então aqui colênquimas, né? Eram tecidos vivos, jovens, né? Tá? Agora, os esclerênquimas são tecidos velhos, são mortos, né? As paredes sofrem um espessamento, um reforço de lignina, que é um constituinte da célula, né, do tecido da planta, além da celulose. No colênquima nós tínhamos somente celulose. Então, sem a lignina, a planta não vai ficar dura.
como madeira, não vai ter madeira, tá? Vai ter um pouco de casca, mas não vai ter madeira, não vai ter a formação do esclerênquima, tá? Ok? Grande rigidez, a parede da célula e do tecido esclerênquima, né, escleremático, possuem grandes rigidez, tá? Então olha aqui uma foto, olha aqui o cerne e o alburno da planta, né? O que formam o xilema da planta. Então eles são mais velhos, são tecidos mortos, já que tem uma função de sustentação da planta, né? Eles não têm mais contribuição com o crescimento da planta, eles simplesmente a sustentam, dão estrutura física para que elas possam crescer muito ou crescer suficientemente e que precisem de uma sustentação. Tá? São as partes velhas da planta, cessaram seus alongamentos, tá? Aquelas células não crescem mais. Ah, mas como que a planta continua crescendo? Vou explicar, não agora, mas vou explicar como se dá o crescimento na planta, tá? Ok? Então, parênquimas são tecidos jovens, aí nós temos os tecidos do parênquima, tanto nas células e nos tecidos das raízes, dos caules do mesófilo, das folhas. Aí nós temos o clorênquima ou colênquima, né? Que são tecidos já da parte velha da planta, né? Mas ainda são originados lá na época que a planta é jovem, né? E nós temos os esclerênquimas que já não possuem mais funções, mas estão presentes na planta, tá? E então passam a ter um espessamento por meio da lignina, e aí eles ficam rígidos, extremamente rígidos, e geram a madeira, tá? Então olha lá o exemplo, o xilema que está aqui dentro, o câmbio, que é essa matriz onde se produz as células, então vai produzir para dentro o xilema e para fora do tronco fluema, né? Então olha aqui o fluema com as células novas. E nós temos o suber. Não confundam suber com xilema. Suber é um material de proteção, de revestimento da árvore, tá? Ok? O xilema já é um tecido de sustentação, né? Surgiu lá do colênquima e do esclerênquima, tá bom? E o fluema surge dos parênquimas. Esclerênquimas são fibras, podem ser fibras e esclereídes, né? As fibras são alongadas e afiladas, acompanham o tecido de condução, por exemplo, cânhamo, algodão, juta, linho, servem para a confecção de tecidos, de cordas, de fios, de roupas, tá certo? Então, esses são fibras, né? Tá? Os esclereídes ou células pétreas, formadas por variadas ramificações, agrupadas ou isoladas, compõem o tegumento, a casca, né, de sementes, caroços, e dão características empedradas, tipo na pera, tá? Então nós temos fibras como as fibras dos tecidos, as fibras das plantas, tá? A juta, então quando você quebra a juta você vê lá longas fibras arredondadas, afiladas no seu fim, né? Tá? Ou esclereídes, que são aquela sensação que quando você come a pera parece que você está mordendo um pouquinho de areia, né? Tá? A isso chamamos de células pétreas ou esclereídes, tá? Então olha lá, a juta, né, longa, certo? E a pera com aquela formação pétrea, né? As células pétreas. E aqui nós temos as sementes, né? O tegumento das sementes, né? Certo? A casquinha das sementes também é formada pelas células pétreas, né? Os caroços, caroço do abacate, caroço do pêssego, tá certo?
ok? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Olha, é um conteúdo que parece simples, mas é muito importante vocês estudarem, entenderem a diferenciação entre parênquima e colênquima, que também pode ser dito os esclerênquimas, né? Tá? Ok? Esclerênquimas são os tecidos já de crescimento secundário, o parênquima apresenta somente crescimento primário, são tecidos de preenchimento, né? Estão normalmente nas pontas da raiz, nas pontas do caule, né? E já os colênquimas estão dispersos no câmbio do caule, tá? Ok? Nas folhas nós temos os parênquimas palissádicos e os lacunosos, né? São nos mesófilos, eles são verdes porque possuem quem? As clorofilas que estão dentro dos cloroplastos que vão fazer a fotossíntese. É assim que a gente tem que estudar. Vai para frente, volta, rever, relê, associa, desassocia, tá? E assim a gente vai gerando um raciocínio lógico sobre o conteúdo e não somente uma memorização. Às vezes a memorização, por outras consequências ou por algumas consequências, somos impedidos de lembrá-las, né? Tá? Ou pelo nervosismo, ou por pressão, ou por seja lá o que for, ou porque não acordamos bem, estamos com um pouco de dor de cabeça. Agora, quando nós fixamos o conteúdo e vou para frente, e vou para trás, e vou para o lado, e vou para o outro, e vou para lá, e vou para cá, e vamos dançar, e vamos brincar com o conhecimento. Não faça o conhecimento, o seu estudo ser uma coisa chata. Entenda que ele é uma coisa fantástica, que ele te ajuda a alcançar os seus objetivos. Ok? Então, um forte abraço para todos vocês e nos vemos na próxima aula.